Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje mais um pouquinho sobre as coisas que estavam acontecendo no tempo dos apóstolos, no tempo da pregação do Evangelho. Era um tempo muito difícil, um tempo que a palavra de Deus tinha que ser pregada em um tempo no qual existia templo, existia muitos sacerdotes, não existia o Novo Testamento escrito, o Novo Testamento ia ser formado naquele tempo e era um tempo de grandes confusões. E para isso nós temos as cartas de Paulo, e não são poucas, mas dentro das cartas de Paulo tem pontos difíceis de se compreender, pontos que são torcidos até o dia de hoje. Irmãos, quando vocês forem estudar as cartas de Paulo, e qualquer outra, mas principalmente as de Paulo, vocês devem colocar Atos dos Apóstolos na mesa. Atos dos Apóstolos é um livro que ele pode ser visualizado através de dois blocos. O primeiro bloco do capítulo 1 até o capítulo 12, até o finalzinho, primeiro bloco. E o segundo bloco a partir do capítulo 13 até o final. 2 temporadas. A primeira cuida mais da parte da circuncisão, a parte dos judeus. E a segunda temporada é a parte da incircuncisão. Paulo, que era chamado Saulo, ele já tem ali a sua introdução no capítulo 9, então faz parte do primeiro bloco. E Pedro, que ele é praticamente separado para o ministério da circuncisão, ele também tem algumas atuações no segundo bloco, lá para o capítulo 15. Tiago também aparece no capítulo 15, no capítulo 21. Mas se você fosse colocar Atos dos Apóstolos numa linha do tempo, você iria ver que tem 2 temporadas, do 1 ao 12 e do 13 até o 28. A primeira temporada, Pedro que domina, Pedro, João, a palavra ali está entre os judeus, está sendo espalhada entre os judeus. Gentios já estavam crendo na palavra de Deus antes mesmo de Pedro pregar a primeira vez. Na segunda temporada, a gente vê ali Paulo agindo com Barnabé, futuramente com Silas, entra Lucas e depois vai formando o time. Eram 2 evangelhos, o da circuncisão e o da incircuncisão. Esses 2 evangelhos tinham que convergir em um só evangelho. Tinha que trazer a restauração na mente dos irmãos da aliança eterna. Só que ainda estava em tempo de transição de alianças. Eles tinham que entender a restauração de todas as coisas, a unificação das 2 casas de Israel. Então é um livro impressionante, irmãos, importantíssimo, e que se você não lê ele com atenção, você vai ouvir ensinamentos errados no YouTube e você vai passar a crer. Vocês vão perceber que o diabo ele fez de tudo para o Filho de Deus pecar. Ele tentou fazer Jesus pecar para que o sacrifício dele não fosse aceito. Não conseguiu. Jesus morreu, ressuscitou, ele tentou bagunçar ali a ressurreição do Messias. Dizer que é mentira, que o corpo foi roubado, não conseguiu. Depois ele tentou impedir e fez tudo quanto lhe fosse permitido. Tentou de todas as formas impedir que a palavra de Deus fosse pregada aos judeus. Ele não conseguiu. Ele tentou pôr muitas barreiras, mas a igreja ia avançando. Muitas vezes você vai ver essas coisas escritas no livro de Atos dos Apóstolos. A igreja ia crescendo, a igreja ia avançando, e o número dos apóstolos ia se multiplicando. Mais crentes iam... Você vai ver isso em vários pontos de Atos dos Apóstolos. Desde o capítulo 5, 6, mais ou menos, até perto lá do capítulo 19, você vai ver essas expressões, que a igreja ia avançando, mas o diabo ia levantando muitos inimigos. E os inimigos de todos os homens naquela época eram os judeus. E ainda hoje, o diabo usa grandemente os judeus. Aí ele não conseguiu impedir que a palavra de Deus chegasse até os judeus. A palavra chegou. Aí depois ele tentou impedir a palavra de Deus de chegar aos gentios. Ele tentou impedir que judeus pregassem para os gentios. E ele usou os próprios judeus para isso. Não conseguiu, a palavra chegou até os gentios. Aí depois Deus dá a permissão para o inimigo e ele começa a usar o Império Romano de uma maneira na qual ele não tinha permissão de usar no tempo de transição de alianças. Você sabe que depois começa a se levantar os imperadores,
Nero, começa a perseguir os cristãos de maneira terrível. E aí o diabo começa a usar os gentios para que a palavra de Deus não chegasse aos gentios. Mas no tempo de Atos dos Apóstolos, Deus não permite imperadores se levantar e massacrarem os judeus, e perseguirem os judeus. Depois, você vê que isso acontece, porque Deus deu permissão. Deus deixou Satanás colocar vários empecilhos na igreja para que a gente entendesse como ele atua, como que ele age. E tudo isso está registrado em Atos dos Apóstolos. Então a gente tem que ler Atos dos Apóstolos com muita atenção. Tem que ler, meditar, anotar. É um livro importantíssimo. Quanto tempo faz que você não lê Atos dos Apóstolos? Ou que você não escuta Atos dos Apóstolos? Você deve voltar a estudar Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, as coisas que estavam acontecendo no tempo dos apóstolos eram coisas difíceis de se entender. Era tempo de transição de alianças. A palavra da nova aliança, da aliança eterna, tinha que chegar na mente dos irmãos. Os gentios não poderiam viver como judeus e os judeus não poderiam viver como gentios. Mesmo os judeus que crescem teriam que continuar vivendo como judeus para dar testemunho aos seus irmãos. E os gentios que crescem no Senhor não poderiam se circuncidar e guardar a lei de Moisés com o objetivo de serem salvos, senão eles iriam anular o sacrifício do Senhor. Então, por causa desse tempo de transição, esses dois povos tinham que ter paz entre si. São pontos difíceis de se entender, eu já gravei um estudo falando sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. Através desse vídeo aqui eu quero trazer alguns acréscimos para os irmãos. Então nós temos que aprender a palavra de Deus hoje com os judeus. Temos que aprender a palavra com os judeus, mas não com os judeus de hoje. Não com os judeus do YouTube. Não aprendam a palavra de Deus com eles, porque eles estão cheios de tradições humanas, misturando com a palavra de Deus. Quando você vê um judeu com tefilim, quando você vê um judeu cheio de aparatos, toma cuidado com os ensinos desses judeus. Tem pessoas que acabam se decepcionando dentro das igrejas evangélicas, mas não abandonam a fé. E de repente elas querem buscar uma nova luz, aí elas encontram Ensinando de Sião, Congregação Nova Israelita, encontram Marcos Andrade Abraão, e os que se encontraram com ele e seguiram ele, hoje apostataram do Messias. Encontraram o Shaul Benson. Tem muitos ministérios de judeus que ainda eles não apostataram da fé, mas eles estão no caminho da apostasia e eles nem estão percebendo isso. 2, 3 anos antes de Marcos Andrade Abraão apostatar da fé, se alguém falasse, suspeitasse e falasse: olha, esse judeu, ele está no caminho da apostasia. Se ele continuar assim, ele vai abandonar o Senhor. Se alguém falasse isso no tempo que ele estava indo nos programas, falando de Yeshua, falando das festas, falando de Trindade, falando de vários assuntos, mas crendo no Senhor, ninguém iria acreditar que ele iria apostatar. E hoje, ele é um apóstata. A vida dele é separada para negar Jesus. É uma serpente. E a respeito desses homens, Pedro já profetizou o que iria acontecer com esses homens. Então, irmãos, tem muitos judeus hoje crendo no Senhor, mas interpretando de maneira completamente errada as cartas de Paulo e trazendo muitas pessoas para um erro maior do que elas já estavam. Eu separei aqui alguns textos. Se encontra 1 Coríntios 16, do 5 ao 9, Atos 20, do 13 ao 16, depois a gente pode dar um pulo em 2 Coríntios 11, do 7 ao 23, e Filipenses 3, do 1 ao 11 e do 7 ao 21. Então eu separei 1, 2, 3, 4 textos por enquanto, para a gente ler. Nós vamos ler e vamos meditar nesses textos, e eu vou trazendo o ensino para vocês conforme a leitura. Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios 16, do 5 ao 9.
Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha que fazer, porque não quero agora ver-vos apenas por passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. O apóstolo Paulo está falando aqui algumas coisas para a igreja dos Coríntios, já finalizando a sua carta, e ele diz que ele queria ficar em Éfeso até o Pentecoste. E ele diz, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Judeus estavam espalhados por todas as nações. Era tempo de pregação da palavra, tempo de transição de alianças, e ele fala que ele queria estar no Pentecoste. Aí ele fala que havia uma grande porta de trabalho e também adversários. Qual que é essa porta de trabalho e quais seriam esses adversários? Você já parou para pensar nisso? Antes de eu explicar esse texto, vamos ler mais um, Atos 20, do 13 ao 16. Atos 20, do 13 ao 16. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ir ele por terra. Aqui é Lucas falando. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos a Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Agora aqui o verso 16, que é o verso importante. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Outra vez, Paulo querendo estar no Pentecoste em Jerusalém. E diz, caso lhe fosse possível. Muitos judeus hoje diz que tem que celebrar as festas de Deus e eles ficam olhando para as datas. Então eles fazem uma repescagem no livro da lei, eles escolhem as partes que eles querem praticar e as outras eles não praticam. Então eles praticam as datas, eles se reúnem, eles ensinam que nós qualquer pessoa, deveríamos estar reunidos no dia do Yom Kippur, porque é um dia de expiação, é um dia que nós vamos fazer uma reflexão do ano. E assim, parece não ter nada demais, né? Mas só que eles dizem e afirmam que isso é a festa de Deus e tem que ser cumprida. Então eles vão introduzindo isso na mente das pessoas de pouco a pouco e aí vai ficando como se fosse uma lei. Só que eles ignoram o que Deus falou no dia do Yom Kippur. Esse dia é um dia profético. A data é importante por causa do dia profético. A data não é importante para nós estarmos praticando ela nos dias de hoje. Porque senão, a pessoa que não se reunir no dia do Yom Kippur e não se humilhar, primeiro, ela tem que estar no mês 7, dia 1, em alguma sinagoga tocando trombeta, do jeito que eles ensinam. E esses 10 dias são 10 dias de aviso. Se toca a trombeta para eles se prepararem esses 10 dias para a alma estar humilhada e nesse dia todos estarem reunidos para se humilhar, refletir. E não pode fazer obra nesse dia, porque senão o próprio Deus vai matar essa pessoa, ele vai contra essa pessoa e vai tirar essa pessoa do povo de Israel. E assim que eles praticam as festas. E na festa dos tabernáculos tem toda aquela questão. Se eles fizessem isso em questão de comemoração, entendendo o assunto profético e não colocando isso como lei, ainda ia. O problema é que eles estão colocando isso como se fosse lei. Mas aí eles estão misturando as coisas. Paulo... Tem judeus que dizem que Paulo não era transgressor da Torá, que obras da lei não significa obras da lei de Moisés, era obras da lei de homens. Paulo não escreve obras da lei de homens, mas eles dizem que Paulo se referia a obras da lei de homens. Tradições rabínicas, etc. Eles até traduziram uma Bíblia e mudaram essas expressões. Essas expressões são bem recorrentes no livro de Gálatas e de Romanos. E quando Paulo fala de obras da lei, estar debaixo da lei, ele se refere às obras da lei de Moisés, que é a lei de Deus, mas é a lei da antiga aliança.
E aí esses judeus de hoje não entendem, misturam as coisas, enganam as pessoas, misturam os fatos, e aí a pessoa, de repente, passa a dizer que ela é judia, ela é judeu. Eu mesmo posso fazer isso, é só colocar um quipá na cabeça, colocar um paninho azul aqui, deixar a barba crescer um pouquinho mais e começo a falar palavras hebraicas, a falar o nome dos profetas em hebraico, a fazer algumas orações memorizadas em hebraico, começo a falar de raízes hebraicas, começo a ler livros extrabíblicos hebraicos. Aí eu começo a judaizar e falando de Yeshua. Isso é perigoso, muito perigoso. Então, aí eles começam a torcer os pontos. Talvez vocês não tenham em conta tudo que eu tenho aqui na mente, que não vai dar para pôr através desse vídeo, mas talvez vocês não consigam visualizar tudo que está na minha mente para entender o que eu estou falando que é perigoso. Eles torcem textos da palavra de maneira grotesca. Mateus Andona faz isso. Se eu fosse seguir as coisas que Mateus Andona ensinava, no mês 7, dia 15, eu estaria com uma tenda ali do lado de fora, celebrando a festa dos tabernáculos com a minha família. Isso é uma maluquice, mas ele já ensinou isso. Eu já conheci pessoas que fizeram isso. É uma maluquice, é uma interpretação carnal do livro da lei. E tem pessoas que seguem isso, e não são poucas. Aí eles pegam textos como esse, textos como Paulo rapou a cabeça, sabe? Textos que Paulo estava todo sábado na sinagoga, como de costume. Aí eles dizem que Paulo não era abolidor da Torá, e de fato ele não era, mas eles levam essas coisas por outro caminho. Paulo não rapou a cabeça porque ele queria cumprir a Torá, porque se ele não rapasse, ele iria ser um transgressor. Lá em Atos 21, ele não tomou voto, rapou a cabeça e foi se submeter debaixo de sacrifícios de passarinhos para ele ter uma consciência de que está cumprindo a Torá. Ele não fez isso com esse objetivo. Mas os judeus dizem que sim. Então eles não estão entendendo a transição das alianças, eles não estão entendendo as ideias. Então, irmãos, se Paulo fosse cumpridor da lei mesmo, no sentido de querer cumprir a antiga aliança, mesmo que era tempo da nova aliança, se ele quisesse cumprir a lei por motivo de consciência, para ele não achar que ele é um transgressor da lei, Lucas jamais poderia falar que Paulo se esforçava para estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, caso ele fosse possível. Lucas não poderia falar isso. É lei e pronto, ele deveria estar. Todos os compromissos dele deveriam ser anulados e no dia 50 ele teria que estar em Jerusalém. Então não existe essa de que Paulo se esforçava para estar em Jerusalém caso lhe fosse possível. Era lei e tinha que cumprir. Mas quando Lucas diz que Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecoste, caso lhe fosse possível, era porque realmente se não desse ele não iria. Entende? E Paulo não iria estar sendo transgressor da lei porque ele sabia muito bem o que significava o Pentecoste. Pode ver que a palavra não há nenhum relato de que Paulo queria estar em Jerusalém no Yom Kippur para afligir a sua alma, para fazer uma reflexão anual. Ele não queria estar em Jerusalém no mês 7, dia 1 para tocar trombeta. Por quê? Você já parou para pensar por quê? Por que esses dois textos destacam o Pentecoste? Aí eu começo a explicar 1 Coríntios 16, do 5 ao 9, onde ele queria permanecer em Éfeso para pegar o Pentecoste, porque uma grande porta de trabalho estaria aberta para ele, e muitos adversários haviam ali para combater contra eles. Qual seria essa grande porta aberta? A grande porta seria em que nesse dia ele iria pregar as realidades da aliança. Por isso que ele rapava a cabeça. Nós temos 2 relatos em Atos dos Apóstolos que ele rapou a cabeça. Por isso que ele fazia todas as coisas que os judeus faziam. Até os judeus que creram no Senhor e ainda não sabiam muito bem as coisas, eles não poderiam mesmo abandonar a antiga aliança, porque eles deveriam dar testemunho para os seus familiares. Então Paulo, ele vivia
de maneira exemplar, para que as pessoas não olhassem para ele e não pensassem que ele fosse um transgressor da lei. E aí as pessoas poderiam ouvir o que ele falava. Por isso que ele diz, em 1 Coríntios 9, a partir do 19, ele fala que se fez, para os judeus, ele se fez como judeus. Para os que estavam debaixo da lei, ele se fez como se estivesse debaixo da lei, não estando ele debaixo da lei. É assim que ele escreve. Para os que estavam sem lei, ele se fez como se estivesse sem lei, mas não estando sem lei para com Deus, e sim debaixo da lei de Cristo. Aí ele fala que ele se fez de tudo para com todos, para que de todos os modos ele pudesse ganhar os seus irmãos. Então, esse texto de 1 Coríntios 9, do 19 a 23, ele é um texto de transição de alianças. É um texto em que ele tem que trabalhar com a consciência, não a dele, as dos outros, as dos irmãos, e ele tem que trabalhar com o tempo de transição. E aí o diabo aproveitava e fazia uma bagunça, porque ele pegava judeus que não entendiam a nova aliança para contrariar os ensinos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo se defende muitas vezes em suas cartas. E tinha até judeus que passaram a crer em Jesus, mas Paulo chega a falar que eles eram ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Tem carta que ele escreve chorando para falar dessas pessoas que estavam contrariando ele. Veja bem, são pessoas atrasadas de entendimento. Tinha templo, não tinha Novo Testamento completo. Estava sendo formado ainda, as cartas estavam sendo escritas. As cartas mais reveladoras, pelo menos as que eu considero, uma das mais reveladoras, como Efésios, por exemplo, Colossenses também, elas iriam ser escritas só futuramente, quando ele estivesse preso. Hoje nós temos tudo formado, mas naquele tempo não. Então imagine, naquele tempo as pessoas iriam abrir a Bíblia e iria mostrar que você teria que se circuncidar e guardar a lei de Moisés para ser salvo, e mesmo que você fosse estrangeiro. Se quisesse participar da Páscoa do Senhor, teria que se circuncidar primeiro. A descendência de Abraão teria que se circuncidar, e qualquer estrangeiro que quisesse fazer parte do povo de Israel deveria circuncidar. Então, isso era a letra. Através dos profetas, Deus revela o que é a circuncisão, o que é aliança eterna, o que é cordeiro, o que é primícias, o que é Pentecoste, o que são trombetas, o que é dia da expiação, o que é festa dos tabernáculos. Ele revela essas coisas. Mas as pessoas não olhavam para os profetas, não entendiam, eles eram tardios em entender as palavras dos profetas. Então, irmãos, no dia de Pentecoste, Paulo queria estar em Jerusalém não no dia da Páscoa, não no dia das primícias, mas ele queria estar no dia do Pentecoste. Era o dia 50. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que na parte profética das festas, já teria aberto a porta da Páscoa, dos asmos, das primícias e do Pentecoste. São 7 festas, imagine que são 7 portas. 4 portas, em relação a coisas proféticas, já estavam abertas. Eventos proféticos aconteceram em cima de cada data. O Messias morreu justamente no dia da Páscoa, dia 14 do mês 1. A festa da Páscoa também é chamada de festa de 7 dias e também é chamada de asmos, mas asmos começam no dia 15. Então, ele cumpriu os asmos também. Ele ressuscitou ao 3º dia, exatamente no dia das primícias, não do Pentecoste, né? Tem 2 entregas de primícias. Uma ali perto do tempo da Páscoa, num dia imediato após ao sábado, tem primícias, e outra primícia é lá no dia do Pentecoste, depois de 7 vezes 7 semanas. Então ele ressuscitou exatamente no dia das primícias, e 49 dias depois da ressurreição, que seria o dia 50, houve um evento profético em Jerusalém. O Espírito Santo foi derramado em muitas pessoas, mais ou menos 120 pessoas de início. O Espírito Santo foi derramado primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Os judeus receberam o primeiro, mas os gentios receberam o Espírito Santo.
Então vê que o dia do Pentecoste dá testemunho que em Jerusalém foi derramado o Espírito Santo e depois aos gentios. Por isso que na festa do Pentecoste, Deus pedia 2 pães com fermento. Pode ler lá, pães com fermento. Na Páscoa era um pão sem fermento, porque aquele pão representava o Messias, sem pecado. Mas o Messias tem um corpo, e o seu corpo tem pecado. Embora ele já fez a provisão de remover os pecados da nossa vida, através da passagem do tempo, da linha do tempo das festas, ele iria cuidar de tudo isso. Ele é o pão sem fermento, e depois judeus e gentios estariam representados naqueles 2 pães com fermento. E pode ver que aqueles pães são primícias para Deus, falando da casa de Judá e da casa de Israel. Judá e Efraim, ou também judeus e gentios. São primícias para Deus, mas tem fermento. Porque, apesar de nós recebermos o Espírito Santo hoje, desde aquela época as pessoas já vêm recebendo o Espírito Santo, ainda nós temos pecados em nossas vidas, que nós vamos nos arrependendo, Deus vai nos perdoando, mas tem um dia específico em que nós iremos ressuscitar e todos os pecados irão ser removidos e esquecidos, e nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. E isso é para o dia da redenção, que Paulo fala nas suas cartas, e que é chamado também dia da expiação. Da onde Paulo tirou o dia da redenção no singular? Ele tirou do dia da expiação. Entendeu? Então Paulo sabia que 4 festas haviam se cumprido, 3 ainda não. 3 estariam para o futuro. E de fato, em Coríntios, quando ele vai falar do arrebatamento da igreja, lá em 1 Coríntios 15, um pouquinho antes, uns versos antes, dentro do capítulo 15, ele fala de ressurreição e usa a palavra primícias. E quando ele vai falar do arrebatamento mesmo, da vinda do Senhor, ele usa a expressão trombetas. Por quê? Porque ele sabe que trombetas é um evento profético para o futuro. E depois tem o dia da expiação, que ele chama de dia de redenção, em Efésios, 2 vezes. E tem a festa dos tabernáculos, que ele não usa também a palavra tabernáculo, ele não usa dentro de 1 Coríntios 15, mas o efeito do tabernáculo, ele escreve dentro desse capítulo. Quando ele fala que convém que ele reine, o Messias reine, até que o Senhor haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, e quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés, ele se sujeitará ao Pai e entregará o reino ao Pai. Ou seja, depois de 1000 anos de reinado, onde o Messias estará reinando, o Filho se sujeitará ao Pai e entregará tudo para o Pai, para que Deus seja tudo sobre todos. Isso daí, irmãos, que eu estou falando para vocês, é chamado de 8º dia. Esse 8º dia, irmãos, é o dia que dá testemunho da eternidade. Seria um dia depois do 7º dia da criação. Se é que vocês estão me entendendo. 8º dia aponta para o dia eterno. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque dentro dessa carta, 1 Coríntios, né, é a carta que ele mais fala das festas. Tem quase que uma linha temporal das festas. Não aparece todos os nomes das festas, mas pelo menos 4 aparece. Aparece Páscoa, aparece Asmos, aparece primícias e aparece trombetas. Páscoa e Asmos aparece em 1 Coríntios 5. Primícias e trombetas aparecem em 1 Coríntios 15. Não aparece a palavra expiação. Não aparece a palavra tabernáculos. E não aparece a palavra Pentecoste. Pentecoste, expiação e tabernáculos não aparecem, mas o efeito que essas festas produzem aparece na carta. Então Paulo ensinava as festas para o povo de Deus e não ensinava como os judeus ensinam hoje. Ele ensinava de uma maneira completamente diferente. Por que o apóstolo Paulo, que escreveu tantas cartas, não escreveu para a igreja o seguinte: irmãos, no dia do Yom Kippur,
Todos nós temos que estar reunidos para fazermos uma reflexão dos nossos pecados, porque isso é Torá, e Torá, e Torá, e Torá. Só sabe falar Torá, 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 Torá e Torá. Por que o apóstolo Paulo não ensinou isso para a igreja? Todas as cartas ele não ensinou isso? Então as coisas que ele ensinou, os judeus hoje não estão ensinando e não estão praticando. E as coisas que ele não ensinou, eles estão ensinando e praticando. E as coisas que Paulo não ensinou estão sendo ensinadas, já foram ensinadas através de livros extra-bíblicos. Livros que foram achados no Mar Morto, livros que foram achados de cartas que Paulo escreveu, mas não entraram no Novo Testamento. Isso não cheira a nada? Não tem um cheirinho de serpente? Você não acha que Deus colocou na nossa Bíblia, principalmente dentro das cartas de Paulo, aquilo que nós precisamos aprender para praticar? Então nós lemos até agora Atos 16, do 5 ao 9 e Atos 20, do 13 ao 16. Ensinei para vocês que Paulo queria estar em Jerusalém no dia de Pentecoste. E falei para vocês o porquê, a grande porta que era aberta. Porque no dia de Pentecoste seria a quarta festa e essas 4 festas estariam quase que amarradas. Elas estão amarradas. Porque começa a Páscoa é chamada de festa de 7 dias. E aí já tem os asmos. Páscoa dia 14 e os asmos começa dia 15. Está rolando a Páscoa, entra os asmos. No terceiro dia entra as primícias. Ou seja, a Páscoa não acabou e já tem primícias. E as primícias, quando começa a ser contado, conta 7 semanas vezes 7. Ou seja, não acabou os 7 dias da festa da Páscoa e já está contando as primícias. Ou seja, elas estão amarradas. Aí lá, depois de 7 semanas, 7 vezes 7 semanas, no dia do Pentecoste se cumpre o dia do Pentecoste. Tem primícias ali, a palavra primícias aparece, mas é uma festa diferente, né? É um dia de encontro. Tem que compreender isso. Então a festa do Pentecoste fica fácil para pregar o Senhor, já que está tão perto da Páscoa. Porque é um dia que o povo está ali, cada família tem que trazer 2 pães levedados. Eles não sabiam por que faziam isso. Esse é o erro dos judeus. Eles querem cumprir a Torá sem entendimento. Eles não querem saber o que significa. Eles querem saber de cumprir. Por isso que eles colocam uma caixa aqui na cabeça, amarram a outra aqui na mão, se amarram todinho, para dizer que estão cumprindo alguns textos do livro da lei. Mas isso é uma loucura, sabe? Parece até uma igreja católica, cada um com as suas loucuras, né? O islamismo está lá, rodeando a pedra preta, lá em Meca, adorando aquilo. A igreja católica está fazendo seus rituais. E os judeus ortodoxos, e não se assuste, até judeus que creem no Senhor Yeshua, estão fazendo isso. Não tem muita diferença da igreja católica. Tem padres católicos que o testemunho de Jesus, o testemunho do Senhor Yeshua é mais forte dentro deles, da Igreja Católica, do que dentro do povo judeu que crê no Messias. Fique assustado, mas é verdade. Não estou dizendo que é assim com todos os católicos. Não, mas tem alguns católicos que têm mais conhecimento das Escrituras do que judeus que creem no Messias. Só você fazer uma pesquisa que você vai confirmar isso que eu estou falando para vocês. Aí, irmãos, tem que cumprir a lei com entendimento. Então, os 2 pães levedados, eles têm um significado. E isso que Paulo queria ensinar no dia de Pentecoste. Ele já estava pregando para os gentios. Era só ele mexer uns pauzinhos ali nos profetas que ele iria desdobrar o Senhor. Desdobrar o Senhor ficou estranho, né? Ele iria revelar o Senhor. Ele iria tirar o véu das pessoas e mostrar quem que é o Senhor. Mas essa seria a porta, né? A grande porta aberta. E os adversários? Os adversários seriam aqueles judeus que iriam se opor contra ele e contradizer o que ele falava. Como está em Atos 14, Atos 16, Atos 17 e Atos 18. Atos 14, 16, 17 e 18, os primeiros versos,
mostra que Paulo entrava na sinagoga no dia de sábado e Moisés estava sendo pregado lá. Após Paulo e Barnabé entrarem, Yeshua era pregado. E aí muitos judeus e gregos que estavam lá já ficavam maravilhados e criam. Só que vinham os judeus rebeldes e contradiziam o que eles estavam falando. Aí havia encrenca, briga. Então, esses são os opositores que Paulo fala em Atos 20, do 13 ao 16. Não. Em 1 Coríntios 16, do 5 ao 9. A porta aberta é para pregar o Senhor, a revelação, a aliança eterna, e os opositores são aqueles que iriam contradizer o que ele estava falando. Agora, olha só mais um texto importante. 2 Coríntios 11, do 7 ao 23. Vou buscar aqui. 2 Coríntios 11, do 7 ao 23. Parece que não, mas em 2 Coríntios 3, Paulo está revelando coisas da nova aliança. Ele fala que Moisés usava um véu na face para que os filhos de Israel não atentassem na finalidade das coisas que Moisés falava. Aí ele fala, mas nós não somos como Moisés, que usava véu. Nós, com o rosto descoberto, falamos do Messias e vocês entendem. Aí ele fala da lei, fala de tábuas escritas, das leis de Deus escritas em tábuas de pedra, faz um contraste com a lei de Deus escrita no coração. Ou seja, ele está lutando contra esses judeus da antiga aliança, esses judeus da circuncisão, da falsa circuncisão. E aí, chegando em 2 Coríntios 11, muitos capítulos depois, ele diz assim, a partir do verso 7. Verso 7 diz assim, cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? É uma pergunta longa, né? Vou ler de novo. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Paulo está dizendo aqui, testemunhando que ele não foi pesado para ninguém, ele recebeu contribuições de outras igrejas para não pegar nada dos coríntios, porque eles eram complicados. Ele não queria dar motivo para ninguém falar dele. É isso que ele está falando aqui. Verso 10. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ele está começando aqui a denunciar pessoas, falando que tinha pessoas que se gloriavam, queriam ser igual aos apóstolos, mas essas pessoas eram pesadas para com os coríntios. Vai prestando atenção, verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha só a intriga daquela época. Paulo saía da igreja, vinha as pessoas falando, nós somos ministros de Cristo, apóstolos do Senhor Jesus. Vocês têm que se circuncidar sim, guardar a lei de Moisés para serem salvos, porque está escrito na lei. E aí começava a bagunçar as coisas. A igreja de Gálatas já estava toda infectada. Paulo chegou até o ponto de pensar que teria trabalhado em vão para com eles. Mas Deus é muito sábio, usou esse tempo, usou essas confusões do tempo de Gálatas, para que hoje nós tivéssemos grandes revelações através daquela carta. Então vamos contextualizar aqui de novo o verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Agora presta atenção na ligação do que eu li antes com o que eu vou ler agora. Outra vez digo, ninguém me considera insensato,
Todavia, se pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta minha confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente eu confesso, como se fôramos fracos, mas naquele em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu o tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele vai mostrar que ele vai começar a se gloriar. Ele diz que o que ele iria falar não era segundo o Senhor, mas era como que uma confiança que ele tinha de se gloriar e ser insensato. Porque Paulo, ele está falando aqui, vocês, sendo sensatos, recebem os insensatos. Vocês recebem aqueles que são pesados, aqueles que escravizam vocês, aqueles que se gloriam. Então eu também agora vou me gloriar para que vocês me recebam assim. E aí ele começa a falar, são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também. São ministros de Cristo? Eu muito mais. São filhos de Abraão? Eu também sou. Ministros de Cristo? Eu muito mais. De quem você acha que ele está falando? Dos judeus. E Paulo está falando, eles são? Eu também. São isso? Eu também sou. Entendeu, irmãos? Judeus que estavam atacando as igrejas. Por isso que Paulo fala, nós não somos salvos pelas obras da lei, e se referindo às obras da Torá mesmo. Não era obras de fariseus e saduceus acrescentadas sobre a Torá, não era nada disso. Era a própria obra da lei mesmo. Referindo-se às coisas da antiga aliança, que eram sombras da realidade, não era a realidade, eram sombras. Serve para instrução, serve de aio para nos conduzir a Cristo. Mas e aí? O aio não é para ser praticado principalmente pelos gentios. O aio é para conduzir a Cristo, para que nós praticássemos as realidades das coisas que estavam lá em sombras. A lei, ela tem o seu valor. As coisas escritas lá nas festas, elas falam até de coisas do futuro, mas para nós entendermos a instrução e compararmos com as palavras dos profetas para compreender as coisas do futuro e não para praticar. Não para se circuncidar, começar a ir lá nas festas, entregar dízimo. Isso era o conflito da época, né? Porque realmente tinha templo. Hoje não tem templo. Então os judeus, eles trazem um outro tipo de confusão. Não tem templo, mas tem sinagoga. Não tem sangue de animal derramado, mas tem encontro em Yom Kippur. E tem todos aqueles aparatos judaicos. Aí eles não ensinam os tempos proféticos, não ensinam as coisas que hão de vir sobre Jerusalém. Eles estão preparando o seu próprio povo? Será que eles estão ensinando Zacarias 14? Eles estão ensinando as profecias de Daniel? Eles estão ensinando o povo a se prepararem para o que há de vir sobre este mundo, principalmente sobre Jerusalém? Não estão. Aí que está o perigo. Eles estão se gloriando. E tem mais um texto para finalizar o estudo. Filipenses, capítulo 3. É uma carta que algumas pessoas acho que nem sabem que existe essa carta. Por que eu vou ler Filipenses? Só 4 capítulos. Mas olha o valor que essa carta tem para nós referente a esse estudo. Filipenses 3. Vamos ler do 1 ao 11 e depois do 17 ao 21. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Dá a entender que essa carta não era a primeira e que ele vai escrever repetindo coisas que ele já havia escrito antes. Então, vamos ver o que ele costumava escrever para essa igreja. Acautelai-vos dos cães,
Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por que falsa circuncisão? Vamos continuar lendo, eu vou explicar o que é a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e poder, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Você vai perceber que alguns judeus, eles leem isso daqui, mas eles praticamente vão fazer uma edição aqui, como em todos os outros pontos, e eles vão vir aqui nesse texto. Falsa circuncisão. Ele fala, acautelai-vos com a falsa circuncisão. Aí ele fala que eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo da lei, perseguidor da igreja. Aí eles explicam assim, Paulo não está falando da circuncisão da Torá. Paulo está falando de uma circuncisão imposta pelos fariseus e saduceus, que era uma circuncisão não conforme a que está escrito na Torá. Era uma circuncisão onde eles obrigavam as pessoas a se circuncidarem, os gentios novos na fé se circuncidarem sem que eles tenham entendimento. Então essa é a falsa circuncisão. Paulo não está falando contra a Torá. Irmãos, Paulo não está falando nada disso que eu acabei de repetir aqui. Se Paulo estivesse aqui preocupado com uma circuncisão verdadeira, sendo essa a do livro da lei, ou seja, que os gentios deveriam se circuncidar também, e deveria ser cumprida a lei de Moisés naquela época e até hoje, Paulo deveria falar isso aqui. Ele deveria falar, olha, vocês não estão fazendo conforme a lei de Moisés, a circuncisão é ao 8º dia, isso para um filho pequeno, né? Ao 8º dia, e depois, se um gentio futuramente quisesse circuncidar, ele deve ter um estudo primeiro, para depois aprender o que é circuncisão, as festas, etc., para depois tomar a decisão de se circuncidar. Mas Paulo não está falando nada disso aqui, irmãos. Ele está falando que a falsa circuncisão não é a do livro da lei. Ele não está chamando a falsa circuncisão a do livro da lei. Mas a falsa circuncisão era que os judeus falavam que tinha que se circuncidar conforme a lei de Moisés para serem salvos. Isso é a doutrina de homem. Isso que eu acabei de falar. Essa é a falsa circuncisão. A circuncisão verdadeira, a verdadeira que Deus vai deixar pela eternidade, é a circuncisão de Cristo. Ele não fala aqui que nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito? Essas palavras que estão aqui se encontram em outros pontos da carta. Eu poderia daqui desse texto, ir para Romanos 2 e 3 e 4. Poderia ir para Romanos capítulo 15, verso 8. Poderia ir para Colossenses 2 e mostrar para vocês que a falsa circuncisão era aquela que os judeus estavam pregando, que eles pegavam no livro da lei e queriam aplicar sobre os gentios para que eles sejam salvos. Não tem nada de novo convertido, isso não tem nada no assunto aqui. Não é questão de novo convertido, é questão de criar uma doutrina de homem interpretando a lei de Moisés errado. Mas Paulo falava que a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão nada é. Ele fala isso 3 vezes.
2 em Gálatas e 1 em Coríntios 7, 1 Coríntios 7. Então ele fala que a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão nada é, e sim guardar os mandamentos de Deus. Mas a circuncisão não é mandamento de Deus? É. Só que a circuncisão era para você entrar na antiga aliança. Ela era feita na carne, por mãos de homens, para você ser introduzido em um tabernáculo terrestre, receber expiação com sangue de animais. Toda a antiga aliança, eu estou falando aí. A legitimidade da antiga aliança. Na nova aliança, a circuncisão é de Cristo, não por mãos de homens, pelo Espírito dele, para te introduzir em um tabernáculo não feito por mãos de homens. Mas o próprio homem que é feito pelas mãos de Deus se tornaria o tabernáculo dele. Você iria ser introduzido no povo de Deus. As festas iriam ser praticadas em suas realidades. Nós iríamos estar vivendo um tempo de uma glória muito superior à da antiga aliança. Mas aí os judeus pegavam a circuncisão da antiga aliança, não entendiam a circuncisão da nova aliança, misturavam as coisas e isso virava uma doutrina de homem. E isso que Paulo chama de falsa circuncisão. Os judeus que foram chamados estando circuncidados, eles deveriam permanecer nessa circuncisão, ainda que crescem no Senhor. Isso eu já expliquei em outros vídeos. Mas os gentios que fossem chamados estando incircuncidados não poderiam se circuncidar. Porque mesmo os judeus circuncidados na carne, eles precisariam da circuncisão no espírito do homem, pelo Espírito de Cristo. E o ministro da circuncisão, o chefe, o cabeça de todos é Cristo. Está escrito em Romanos 15, verso 8. Se eu recebo a circuncisão no meu espírito, pelo Espírito de Cristo, e ele é um ministro da circuncisão, por que eu vou me submeter a uma circuncisão na carne, feita por mãos de homens, só para dizer que eu estou cumprindo a Torá? Vocês entendem? Entenderam? Quem dera os judeus ministério ensinando de Sião, quem dera muitos judeus entendessem isso e não bagunçasse mais as cartas do apóstolo Paulo e parasse de perturbar o caminho do Senhor. Quem dera eles entendessem isso e entendessem o que há de vir sobre Jerusalém. Se eu for continuar aqui, vocês podem ver que esses mesmos judeus parece que têm uma certa idolatria com Jerusalém. Só que eles não explicam o que há de acontecer lá. O anticristo vai para lá. Vai levar grande matança para lá. Metade da cidade vai ser levada em cativeiro. Mulheres vão ser estrupadas. Se o povo está guardando a lei, por que Deus ia permitir essas coisas acontecerem lá? Então, se você ler aqui no mesmo capítulo, dá um pulo no verso 17, olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele escreveu essa carta chorando. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Circuncisão feita por mãos de homens, tabernáculo feito por mãos de homens, sangue de animais, carne como recompensa para sacrifícios, né? Coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, olha que capítulo incrível. Esse é um capítulo que nos leva para vários pontos. É coisas que ele falou em Gálatas e em Romanos que ele está falando aqui de um outro ângulo, mas que se acoplam. É importantíssimo a gente entender isso. Parece que isso não tem proveito nenhum para a nossa vida, mas tem. Porque pessoas, por não derem crédito a isso, por não se interessarem por esses assuntos, se decepcionam nas igrejas evangélicas e vão procurar abrigo nas igrejas judaicas. E encontram até por certo tempo, mas elas estão entendendo errado e começam a praticar errado a palavra de Deus. E, consequentemente, ensinar errado.
Se não apostatar do Messias, pode ser que não apostatem, mas se não apostatarem, elas vão ter os seus galardões diminuídos. A sua posição no reino de Deus vai ser diminuída, porque a pessoa não está sacerdotando conforme a vontade de Cristo, conforme a verdade da palavra. E isso eu digo para mim também. Irmão, se eu não sou apto para compreender essas coisas aqui e para sacerdotar o povo de Deus, como que eu vou sacerdotar as nações no milênio? Se eu não entendo sobre casamento, sobre batismo, sobre santa ceia, se eu não entendo sobre as coisas do reino, como que Deus vai me colocar para reinar sobre 10 cidades, por exemplo, 5 cidades, se eu não dou conta nem com a minha própria vida? Então, quanto mais a gente compreender a vontade do Senhor, praticar e ensinar, mais Ele vai nos dar na sua vinda. Entendeu? Então é isso daí, irmãos. Eu quero que vocês deixem nos comentários as suas dúvidas, se vocês entenderam, se ficou confuso. Esse estudo aqui tem que ser assistido com um outro. Eu vou deixar o link na descrição também. E vou finalizar por aqui, tá bom? Eu vou estar falando mais sobre isso. Tem muito o que falar ainda, mas eu estou trazendo à tona esses ensinos, estou passando aqui já para vocês. É de uma maneira que não tem mapa mental, não tem nada visual, então é bom que dá para ir dirigindo, escutando, dá para estar fazendo alguma coisa dentro de casa e escutando. Se fosse um estudo com uma lousa, um estudo com textos, aí precisaria parar tudo para assistir. Então tem a vantagem também de não ter mapa mental, né, por enquanto. A vantagem de ter mapa é que fica mais fácil para eu explicar, fica mais objetivo e fica mais fácil para vocês entenderem, só que vai ter que parar para assistir. Tá bom, irmãos? É isso daí então. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Yeshua, e até os próximos estudos. Um abraço.